Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de David, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras. Tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque desta atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesta manhã eu quero pregar-te um sermão que fala acerca de qual é a verdadeira marca de um vencedor. Qual é que tu achas que é a marca? Aquela característica fundamental de alguém que vence. Como é óbvio, essa marca só pode ser uma. É a fraqueza. Pode não fazer muito sentido. E nós temos até atletas profissionais na nossa igreja, na nossa congregação hoje. Eles podem estar a ouvir isto e dizer eu não sei se concordo. Porque para termos sucesso, para sermos vencedores, nós precisamos de ser fortes. Precisamos de estar à altura dos desafios. E normalmente nós temos a pessoa que vence como aquela que se supera a si mesma. Aquela que supera as adversidades, as circunstâncias, os obstáculos. Mas eu quero dizer-te de Bíblia aberta que a vitória que realmente interessa não é tu superares-te a ti mesmo, mas é tu seres superado por Jesus. A vitória que de facto interessa e vai fazer diferença na tua vida é uma rendição. É tu admitires que não tens outra solução a não ser render-te aos pés de Jesus. Porquê? Porque o próprio Senhor Jesus, Ele, da maior fraqueza de todas, Ele que se fez homem para suportar sobre si mesmo a maior fraqueza de todas, Ele daí conseguiu conquistar uma força que vai durar para sempre. Uma força que não termina, que é uma vida nova com Deus. Vamos orar. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê um coração, ouvidos, a capacidade mental e emocional para guardarmos esta palavra nas nossas vidas. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui porque, como acabámos de cantar, a nossa fé está somente em Cristo, Senhor. Em nada pomos a nossa fé, senão na graça de Jesus. Ó Senhor, que verdade maravilhosa! Nós agora, Senhor, queremos pedir a Tua ajuda uma vez mais, porque nada daquilo que nós fazemos hoje de manhã, nem em qualquer outra circunstância da nossa vida, é feito porque há capacidade em nós, mas unicamente por causa da Tua graça, Senhor, porque Tu estás connosco. E agora não é diferente. Por isso nós pedimos, vem ser connosco, ajuda-nos, fica ao nosso lado, Senhor, fica no nosso meio, dá-nos os ouvidos para ouvir, os ouvidos espirituais que compreendem e que guardam, que vivem as coisas que Tu nos estás a dizer na Tua palavra, Senhor. Ajuda-me a pregar com clareza, com convicção, para que de facto os nossos corações sejam mexidos nesta manhã, Senhor. E nós oramos tudo isto para a Tua glória, Senhor, pois só Tu és digno de toda a adoração. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Então eu quero resumir, em primeiro lugar, brevemente o texto de hoje. Como é que nós poderíamos resumir assim numa frase o que é que está em causa nesta carta à igreja em Filadélfia, lá na zona da Ásia Menor, a atual Turquia? Esta é uma frase que vai já ficar projetada. Não há nada tão difícil como ser fiel. Não há nada tão difícil. Se tu estás aqui esta manhã e não és uma pessoa de fé, não acreditas em Deus, questionas estas coisas da Bíblia e de Jesus,
deixa-me dizer, isto é uma coisa com a qual tu também te podes relacionar e concordar. Não há nada tão difícil nas nossas vidas como sermos fiéis, como sermos leais, como sermos pessoas de confiança, em quem as pessoas olham para nós e podem dizer: tu não vais falhar comigo. Não há nada tão difícil como sermos fiéis. Mas deixem-me dizer também, não há nada melhor como sermos fiéis. Ao mesmo tempo, não há nada melhor. E assim, numa frase, numa ideia muito simples, é isto que está em causa nesta carta à Igreja de Filadélfia. Jesus faz questão de dizer: é difícil ser fiel, mas não há nada melhor do que uma vida entregue à fidelidade ao nosso Deus. E tal como aconteceu numa outra igreja, Esmirna, tu provavelmente notaste que nesta carta nós não encontramos elementos de acusação, elementos de julgamento, elementos de aviso, como por exemplo há noutras cartas do Apocalipse. A tónica desta carta é o encorajamento. Jesus quer encorajar estes cristãos. Mas isto não faz desta igreja uma igreja perfeita. Porquê? De verdade, há lá palice. Não há igrejas perfeitas. Okay? Eu não sei se te estou a dar uma novidade, mas não há igrejas perfeitas. No entanto, nós devemos notar que o fundamental, a coisa mais importante, estava presente na vida desta igreja, que de facto era fidelidade. Esta é uma igreja que está firme. E já vamos ver que as circunstâncias não são exatamente as mais propícias. E porque esta igreja está firme, tu podes ter a certeza de que esta é uma igreja verdadeira. Jesus também está a confirmar àqueles cristãos: vocês estão a passar por um mau bocado, mas vocês são cristãos a sério. Vocês são uma igreja verdadeira. Porquê? Porque existe fidelidade. Mais uma vez, isso não significa perfeição. Porque não temos como ser perfeitos aqui. Mas isso significa que existe uma fé verdadeira a acontecer. E qual é o contexto? O que é que estava a acontecer com esta igreja? Aqueles cristãos em Filadélfia tinham sido excluídos da comunidade judaica. Então isso tinha exposto aquela igreja a uma coisa muito comum que acontecia naqueles dias, que era a perseguição de Roma. Porquê? Porque o judaísmo era respeitado e era tolerado por Roma, mas com o cristianismo isso não acontecia assim. Então, a partir do momento em que eles deixam de estar ligados à comunidade judaica, eles estão expostos diante da perseguição de Roma. Porquê? Porque eles estão a ser fiéis, eles estão a afirmar claramente quem é Jesus. E os judeus estão a rejeitar isso. Eles estão a dizer: nós não queremos nada com vocês, nós não acreditamos nisso. E isso vai colocar-nos em maus lençóis. Nós expulsamos-vos, ok? E os cristãos continuavam a afirmar isso claramente. Não há rei, não há autoridade senão Cristo. Não é César, não é o imperador, é Cristo. Isto colocava os cristãos em maus lençóis. Então eles estavam completamente expostos. A fidelidade daquela igreja retirou-lhes a reputação social, o respeito que eles poderiam ter naquela cultura, retirou-lhes liberdade, retirou-lhes segurança. Além disso, é provável que o que está em causa quando Jesus diz que tu tens pouca força seja o facto de que aquela igreja era uma igreja pequena. Não tinha muitos membros. E isso só torna mais visível a fraqueza daquela comunidade. Era uma igreja, de facto, sem grandes recursos, com poucas pessoas, exposta à perseguição. Porquê? Porque o fundamental estava lá. Uma igreja verdadeira, que não nega aquilo que ela é. Reparem que Jesus faz questão de dizer que todos esses constrangimentos, o facto de ser uma igreja perseguida, o facto de ser uma igreja que foi expulsa, o facto de ser uma igreja com pouca força, nada disso é um impedimento para que o melhor estivesse à vista. E o melhor é uma fé firme. É uma fé verdadeira. Por isso a lição prática faz-se por si mesma.
Tu não deves estar à espera que as circunstâncias se alinham todas para que o fundamental aconteça na tua vida, que é a fidelidade. Tu podes experimentar fidelidade mesmo quando tudo está contra ti. Porque é o que Jesus está a afirmar acerca destes cristãos. E deixa-me dizer, eles não são mais cristãos do que nós somos hoje, nem nós somos mais cristãos do que eles eram há muitos séculos. A mesma realidade deve acontecer nas nossas vidas. Quero convidar-te ainda a notar algo muito importante neste texto. Ainda no primeiro verso que nós lemos, no verso 7, a maneira como Jesus é descrito nesse verso. Repara, ele é aquele que é santo, ele é o santo, ele é o verdadeiro, ele é o que tem a chave de David, ele é aquele que abre e ninguém pode fechar. Ao mesmo tempo, ele é aquele que fecha e ninguém pode abrir. O que é que está em causa nestas características acerca de Jesus? Está em causa destacar o seu poder e a sua autoridade. Mais ninguém tem poder e autoridade como Jesus tem. E reparem, muito provavelmente os judeus fecharam até o acesso à sinagoga, o lugar de adoração, onde os cristãos poderiam usar para adorarem o Senhor. Nem à sinagoga eles têm acesso agora. Mas se os judeus fecharam a porta da sinagoga aos cristãos, deixando-os do lado de fora, Jesus vai dizer assim: eu abri-te uma porta que ninguém pode fechar. Já pensaste na força desta ideia? Provavelmente tu já atravessaste ou podes estar a atravessar períodos em que sentes e vês à tua frente portas a serem fechadas, ou oportunidades que não acontecem, bloqueios que começam a surgir, impedimentos, pessoas que declaradamente estão a ser uma força contrária a ti, inimigos até. Nada disso é novo. Não há nada de novo debaixo do sol. E Jesus vai dizer: há uma porta que eu te abro que ninguém pode fechar. Está em causa dizer que Jesus é aquele que declara quem entra ou não no seu reino. Mais ninguém pode definir isso, só Jesus. Ele tem a chave de David. Uma imagem do Velho Testamento que denota a autoridade no governo do povo de Deus. E se tu estás a atravessar esses momentos agora, lembra-te, o Senhor abriu para ti uma porta que ninguém pode fechar. Tu tens acesso à presença de Deus, ninguém te pode tirar isso. Tu tens acesso à oração, ninguém te pode tirar isso. Tu tens a palavra contigo, ninguém te pode tirar isso. Mesmo quando se te roubarem a Bíblia, e já aconteceu, por exemplo, roubaram a Bíblia à minha filha aqui há uns anos, ela esqueceu-se da Bíblia lá fora num saco, e quando viemos buscar o saco, estava lá tudo, exceto a Bíblia. Ao menos isso. Levaram a Bíblia. Por isso é que, mesmo se roubarem a Bíblia, tu tens a Bíblia no coração. Por isso é que é tão importante decorarmos a palavra, porque quando tu decoras a Bíblia, tu absorves a mensagem. Ninguém te pode tirar isso. Percebes? Há uma porta de intimidade com o próprio Deus que Jesus abre para ti e que ninguém pode fechar. Jesus quer tornar isso claro e evidente para aqueles cristãos. E já vimos, não há fidelidade sem custo. Não há nada de novo debaixo do sol. Mais uma vez, eu não te estou a trazer nada de novo. Tu não podes esperar ser fiel, ser firme, ser um bom cristão, sem que isso traga um custo concreto à tua vida. Ok? Porque há sempre coisas das quais tu vais abdicar. Vais sempre perder alguma coisa. Não há fidelidade sem custo, mas também não há fidelidade sem consolo. Há sempre consolo. Há sempre alegria. Há sempre a esperança de que o próprio Senhor Jesus está presente. É isso que Ele está a dizer. Há uma porta que eu vos abri e ninguém vai fechar. Os judeus acham que eles são os verdadeiros judeus, que acham que estão dentro do povo de Deus, mas são eles que, na verdade, ironicamente, estão do lado de fora. Vocês que, aos olhos do mundo, são expulsos, são a escória do mundo, são os maltratados. Vocês, sim, estão dentro. E ninguém vai retirar isso.
Vamos mais longe. A fidelidade é a consequência prática de o poder de Jesus se revelar na fraqueza que há em ti. Tu és fiel como consequência de, por causa de fraqueza existir na tua vida, isso revelar mais do poder de Jesus em ti. Percebes? Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Ele que estava a sofrer, não sabemos exatamente o que era, mas ele descreve isso como um espinho na carne. Era um sofrimento agudo que estava a perfurá-lo. E ele ora insistentemente: Senhor, tira isto de mim. Mas o que é que Jesus lhe diz? O próprio Jesus, o mesmo Jesus que envia estas cartas. O que é que Jesus lhe disse? Olha, Paulo, estou a parafrasear agora. Importa mais que tu dependas de mim do que esse espinho seja retirado. Não te preocupes com o espinho. Aquilo que realmente importa é tu confiares na minha graça. Porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na tua fraqueza. Percebes? Nós não podemos julgar que o nosso relacionamento com Deus estará ok se quisermos medir forças com Deus. Se nos quisermos mostrar capazes. Se nos quisermos mostrar à altura. Porque o nosso Deus não é um Deus que socorra aqueles que não precisam de ser socorridos. O nosso Deus não é um Deus que vai em auxílio daqueles que dizem: eu não preciso de ajuda, eu sei me virar por mim mesmo. Não. O nosso Deus é um Deus que ajuda aqueles que reconhecem que nada podem fazer por si mesmos. E por isso, quando tu compreendes e vives estas coisas, a consequência prática e imediata que tem de acontecer é tu seres fiel. Porque tu sabes que é a graça de Jesus que está a sustentar-te. Deixa-me ir um pouco mais fundo ainda. Vamos continuar a cavar. Quanto mais fiel tu fores, quanto mais tu estiveres neste circuito de fidelidade, de firmeza, de fé, de confiança, mais fraquezas tu identificarás na tua vida. É como no desporto. Mais uma vez a imagem do desporto, nós temos aqui futebolistas na nossa igreja. Quando o nível competitivo sobe, o que é que fica logo demonstrado? Qual é aquilo que nós percebemos imediatamente? Epá, eu julgava que jogava bem, mas se calhar preciso treinar. No meu tempo, quando íamos jogar assim, a brincar, se alguém tinha um gesto técnico completamente falhado, imagina, um remate que vai parar, como nós dizíamos, que vai parar às couves. Nós dizíamos: amanhã há treino. Eu pensava que isto ia causar alguma reação. Amanhã há treino. Portanto, quando o nível competitivo sobe, tu sentes: há aqui coisas em mim que eu julgava que estavam no ponto, mas afinal não estão. Ficam evidentes as lacunas técnicas, táticas, físicas, mentais, o que quer que seja. A mesma coisa na nossa vida de fé. Quando tu avanças desafio a desafio e quando a intensidade do desafio e da prova vai aumentando, tu vais percebendo: há aqui fraquezas em mim que eu julgavam que não estavam cá. E deixem-me dizer, isso não é um problema. Isso não é um problema. Sabes porquê? E vai ficar projetado aí. Porque é na admissão de fraqueza que a verdadeira confiança na força de Jesus pode nascer. Não há outra opção. Tu não podes ser uma pessoa que confia na força de Jesus se primeiro não estiveres disposto a admitir o quão fraco tu és. Tu não podes melhorar em que área seja da tua vida se tu não admitires que há coisas que tu precisas de melhorar. Senão tu vais te manter sempre na mediania. A julgar: eu já atingi o topo de carreira, eu já atingi o pico de forma. E estás completamente aliado. É na admissão da tua fraqueza que a verdadeira confiança na força de Jesus pode nascer. Por isso Jesus vai dizer de um modo claro, e a nossa atenção hoje está sobretudo concentrada neste verso 8, quando Jesus diz: tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu
nome. Esta não era uma igreja perfeita. Seguramente haveriam pecados na vida desta igreja, mas é uma igreja que se mantém firme e fiel e significa uma igreja com o seu coração aberto para ser corrigida, para se arrepender, e o mesmo deve acontecer na tua vida. Tu só vais experimentar degraus superiores de confiança de Jesus quanto mais disposto tu estiveres em admitir que tu és mau a confiar e que tu estás sempre muito mais pronto a avaliar aquilo que tu acabaste de fazer e dizer: não, se eu conseguir isto, eu vou conseguir o que vem para a frente. É o contrário. Se Deus foi gracioso até aqui, é seguro que Ele vai continuar a ser gracioso. Porquê? Porque há uma porta que Jesus abriu e que não vai fechar. E deixem-me dizer, de um modo geral, eu receio que nós tenhamos receio de avançar, de tomar decisões pela fé, de confiar, até que nos sintamos suficientemente capazes de o fazer. E agora não quero fazer nenhuma distinção se isto é mais propenso nas pessoas que nasceram em Portugal, nos portugueses, se é menos propenso nas pessoas que vêm do Brasil, se é menos propenso noutro tipo de nacionalidade, consoante o nosso, a nossa personalidade, consoante a nossa nacionalidade. Estou a dizer de um modo geral. Eu acredito que nós temos receio de tomar decisões, de confiar, de avançar pela fé, até que nos sintamos capazes de o fazer. E deixem-me dizer, mesmo quando tu e eu nos sentimos capazes de tomar esse passo, é o que é. Ainda assim hesitamos muito. Ainda assim colocamos muitas questões. E por isso eu coloco-te a questão, o que é que significa tu seres capaz aos olhos de Deus? O que é que significa isso? Tu quereres ter a certeza de que, não, eu estou capaz. O que é que isso significa na prática? Nós sermos capazes aos olhos de Deus. Será que tem a ver com o modo como nos sentimos? Será? Será que tem a ver com termos todas as nossas emoções e sentimentos resolvidos e alinhados para finalmente podermos avançar? Será que tem a ver com isso? Ou tu já te esqueceste do que a palavra diz acerca do nosso coração? O nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Portanto, eu acho que não é muito boa ideia tu dares a palavra final àquilo que tu sentes. Embora isso seja importante, claro que sim. Mas será que tem fundamental a ver com a maneira como tu te sentes? Ou será que tem a ver com a experiência que tu já acumulaste ou que ainda queres acumular? Ou será que tem a ver com o conhecimento que tu queres ter e que ainda não tens? Eu não acredito nisso. Eu não acho que tenha fundamentalmente a ver com isso. Repara, o conhecimento é uma coisa boa. E essa é a tentação para um contexto como o nosso, em que damos importância ao valor do ensino, da palavra, da doutrina, da teologia, mas a tentação vai ser sempre, até que eu atinja um determinado nível de conhecimento bíblico, eu não vou ser capaz de ser o cristão que eu acho que devo ser. O conhecimento é importante, mas lembra-te, ele só faz sentido se tu avançares para aquilo que de facto deve acontecer na tua vida, que é a obediência. O conhecimento de nada serve se tu não fores um cristão obediente. Ok? O conhecimento é a informação que tu acumulas em ti, isso é apenas a introdução. Ok? É a introdução à vida cristã. Isso é apenas o prelúdio. Nós amamos prelúdios, somos batistas, muito tradicionais. O que é um prelúdio? Farto-me de ouvir esta pergunta. Qual é o sentido do prelúdio e do pós-lúdio? O prelúdio é para te preparar para o culto. E nós amamos os prelúdios que o nosso irmão não toca no órgão. Mas nós queremos mais do que o prelúdio. Tu queres o culto que vem a seguir. Tu queres cantar, queres responder, queres ouvir a palavra. Queres estar ligado com aquilo que Deus te está a dizer. Não fiques à espera de um determinado tipo de conhecimento para então sim, aí sim eu vou conseguir ser fiel. Tu és chamado a ser fiel já, agora.
Repara o que Jesus diz a esta igreja, simplesmente, no verso 11. Jesus, ele vai deixar um aviso, de qualquer modo, ele vai dizer, eu venho sem demora. Eu venho sem demora. E essa é a razão pela qual Jesus vai dar esta ordem, logo a seguir. Conserva o que tens. É só isto que Jesus diz que a igreja tem de fazer. Conserva o que tens. Que era uma coisa que a igreja já estava a fazer. Guardar a palavra, permanecer firme, não negar o nome de Jesus. E Jesus vai dizer, continua a fazer isso. Conserva aquilo que tu tens. Por outras palavras, e estamos a falar acerca do que é capacidade. O que é isso aos olhos de Deus? Deixa-me dizer-te. Um cristão capaz é um cristão que obedece. Ok? Vai ficar projetado aí. Um cristão capaz é um cristão que obedece. Não porque ele olha para si mesmo, mas porque ele contempla Jesus a chamá-lo a essa obediência. Percebes? Aqui o fator decisivo não é tu olhares para ti e perceberes, ei, agora sim, eu vou conseguir obedecer. Não, o fator decisivo é Jesus chamar-te. E Ele já fez isso. Mais uma vez, Jesus acabou de dizer a esta igreja, e Ele diz-nos hoje, eu já te abri caminho, eu abri-te uma porta que ninguém vai fechar. E isso é suficiente para tu seres um cristão preparado, capaz. Porque tu tens tudo o que precisas para obedecer. Não desligues uma coisa da outra. Não existe capacidade verdadeira na nossa vida sem que ao mesmo tempo a obediência já lá esteja. Queridos irmãos, nós não estamos num estágio profissional. Nós já estamos no mercado de trabalho. Isto já é sério. Nós precisamos de começar a obedecer. Porque é aí que tu vais perceber, espera aí, a capacidade que eu tenho para fazer isto não está em mim, vem do próprio Deus. Eu recordo um tempo, quando eu tinha 25 anos, foi assim um tempo complicado, durante alguns meses, nesse ano em que Deus estava a tocar-me de uma maneira específica e eu sentia-me muito quebrado, muito inseguro, muito pouco capaz de continuar a obedecer e de ser um cristão firme. Foi assim um tempo especial na minha vida. E na altura eu conversava com um amigo, pastor, e dizia-lhe, ele esteve comigo algumas vezes durante esse tempo, e eu dizia-lhe a ele, eu gostava de me sentir mais firme, mais emocionalmente estável para continuar a servir, para sentir que estou capaz de servir, de fazer coisas para o Senhor. E ele perguntava-me assim, então, mas porquê é que tu não has de continuar a servir mesmo estando assim? E bastou aquela pergunta para tudo ser colocado em causa. Porque eu percebi, espera aí, isto não tem a ver... Foi difícil colocar isso em prática, não estou a dizer que não é difícil, mas eu percebi, ainda hoje isso fica comigo. Não depende do modo como eu me sinto. Não depende se eu acho que estou mais ou menos seguro. Depende daquele que me chama. Percebes? É uma questão de obediência. Não é uma questão de como tu te estás a sentir ou não. O ónus não está nas circunstâncias. O ónus não está em ti. O destaque está todo em Jesus e naquilo que Ele promete. É tudo acerca da palavra de Cristo. E por isso eu quero ainda rapidamente ver contigo as coisas que Jesus promete nesta carta. São 3. Em primeiro lugar, no verso 9, quando diz, farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. O que é que Jesus está a prometer aqui? Ele vai defender-te. Ele vai mostrar claramente o amor que Ele tem por ti, ao ponto dos teus opositores reconhecerem isso, não de um modo qualquer, mas reconhecerem isso prostrados aos teus pés.
Isso vai acontecer de um modo final no regresso glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Não haverá joelho que não se dobre. Todo o joelho vai ser dobrado. E aqueles que não confiaram em Jesus e que não reconheceram a Igreja como o povo de Deus vão reconhecer prostrados. Mas essa é uma realidade que tu podes experimentar já hoje. Jesus promete defender-te. Em segundo lugar, no verso 10, quando Jesus diz: porque deste atenção à minha exortação, à perseverança ou à paciência, porque ficaste firme, fiel à minha palavra, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Jesus vai guardar-te em toda a provação. Amém? E agora a nossa preocupação não é definir se isto significa que os cristãos vão ser poupados da grande tribulação ou não, ok? Não é esse o nosso assunto. Mas o assunto é: Jesus vai estar contigo quando as coisas apertarem à tua volta. Ok? Tu não estás sozinho. Jesus está lá contigo. Foi isso que Ele prometeu. E em terceiro lugar, no verso 12: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. Repara, é bonito porque aqueles cristãos tinham acabado de ser caracterizados como não tendo muita força, como sendo fracos, como podendo ser agitados de um lado para o outro. E agora Jesus está a prometer o quê? Ao vencedor, àquele que obedece, que fica firme, ele será uma coluna no templo do meu Deus. E mais, ele diz: de onde jamais sairá. Esta imagem de firmeza. Jesus vai te dar firmeza, Ele vai segurar-te. Mas Ele vai dar-te uma identidade. Repara no que Ele diz a seguir, no verso 12. Eu escreverei nele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. Há uma identidade que te é dada. Há uma habitação que te é dada, uma habitação especial, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Ele vai-te dar a sua própria companhia, o meu novo nome. E estas três coisas são interessantes, porque eu acho que estão aqui três coisas que representam, de algum modo, problemas fundamentais do nosso tempo hoje. Por um lado, a identidade. Andamos todos à procura de perceber quem é que somos. Quem é que sou eu? O que é que eu sou chamado a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Por isso é que também gastamos algum tempo a falar acerca de crise de identidade. E Jesus está a dizer o quê? Tu tens o nome do meu Deus. Isso é quem tu és. Reparem, um outro problema. Habitação. A habitação está como está, queridos irmãos. Ninguém sabe quanto é que vai pagar daqui a um ano. Ninguém sabe se vai ficar no mesmo lugar ou se vai ter de mudar para outro lugar. Mas Jesus está a dizer: eu vou-te dar uma habitação firme, o nome da cidade do meu Deus vai estar colocado diante de ti. Há uma morada, mais uma vez, há uma morada que Jesus inaugurou, um caminho que Ele abriu. Ninguém vai fechar as portas dessa casa. Não vai haver um senhorio a dizer: olha, o contrato vai acabar para o ano, tu vais ter que procurar outro lugar. E por último, a companhia. Nós somos pessoas cada vez mais propensas a vivermos isolados. Mesmo que tenhamos muita gente à nossa volta, nós isolamos-nos completamente. E Jesus vem contra isso e diz: eu vou-te dar o meu novo nome. Há uma companhia que eu te dou que se vai estender pela vida eterna. Quero terminar voltando a referir. O destaque está todo em Jesus. Por isso, a verdadeira obediência só acontece quando reconheces a tua fraqueza diante de Deus. A última frase vai ficar projetada. Se o destaque está todo colocado em Jesus, então a verdadeira obediência só acontece quando tu expões a tua fraqueza diante de Deus. E mais uma vez, esta é a marca dos vencedores. Aqueles que em primeiro lugar estão diante de um Deus que é perfeito e dizem: Senhor, eu não sou capaz. E é precisamente aí que te vai ser dada a força de obedeceres. A força para ficares firme. Esta é uma conclusão humilhante. É humilhante porquê? Porque tu és chamado a um lugar em que tens de admitir o pior que há em ti.
Ninguém prometeu que a mensagem do Evangelho não seria humilhante, ok? Mas ela tem de ser humilhante para que possa começar a ser libertadora. Tu tens de admitir, Senhor, eu não sou capaz, eu não tenho sido capaz e tenho adiado a avançar pela fé. Eu ainda estou neste patamar competitivo. Eu não consegui avançar. Eu tenho adiado. Sabes porquê? Porque tu não te tens humilhado diante da palavra de Deus e assumido as fraquezas. Quando tu fazes isso tem um efeito libertador. Porque tu percebes, não é acerca da minha força, é só acerca da força de Jesus. Jesus é tudo o que precisamos para sermos fiéis, tu não precisas de mais nada. Jesus abriu a porta que ninguém vai fechar. Tu tens tudo o que precisas. Tu não precisas de estar mais resolvido contigo próprio. Tu não precisas que as circunstâncias se alinhem um bocadinho mais. Tu não precisas de mais nada. Tu só precisas de Cristo. Cristo é tudo o que tu precisas para avançares com fidelidade e obediência. E por isso eu quero terminar convidando-te a olhares para este Jesus. Olha para Ele. Coloca a tua fé nele. Se já o fizeste, hoje é o dia em que tu podes voltar a fazer isso. Volta a assumir, a declarar a confiança que tu tens em Jesus. Entrega-lhe o teu coração, abre o teu coração. Se tu ainda não fizeste isso, declara diante de Deus as tentativas que tu tens construído para te veres capaz e que não têm resultado, que vez após vez têm falhado. Declara essa fraqueza diante dele, porque ele vai se mostrar aí a tua força. Jesus é Deus e em Deus não existe a menor fraqueza. Não há fraqueza absolutamente nenhuma no nosso Deus. Todo Ele é força, todo Ele é poder, todo Ele é capacidade. E Jesus, sendo Deus, Ele fez-se homem para quê? Para se fazer fraco. Repara que a maior humilhação não é aquela que tu vais viver, mas é a que Jesus já experimentou. Por isso o caminho está aberto para tu também fazeres esse exercício de te humilhares. Porquê? Porque na humilhação de Jesus, ao fazer-se fraco no nosso lugar, Ele não olhou para isso como um obstáculo para avançar. Pelo contrário, Jesus obedeceu completamente no Pai. Jesus confiou completamente em Deus Pai. E essa obediência de Jesus no nosso lugar, que é uma obediência que nos representa, que te representa a ti e a mim, que nós nunca poderíamos fazer, é a obediência que inaugura um caminho, uma porta está aberta diante de ti. É um caminho que não só é possível, como é o melhor caminho que nós temos, não há outro. Este caminho é possível por causa de Jesus. Ao mesmo tempo, este é o melhor caminho. Porquê? Porque é nele que tu vais descobrir cada vez mais a força e a presença do próprio Deus contigo em Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que tu sustentas com o teu poder, Senhor, em qualquer circunstância. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos obedientes, porque essa é a prova mais clara de que a nossa fé é verdadeira. Tal como acontecia com aqueles nossos irmãos lá no passado na igreja em Filadélfia, Senhor. Nós queremos ser fiéis. Ó Senhor, obrigado, porque isso não está em nós, mas na fidelidade perfeita do Teu Filho Jesus. Ajuda-nos a olhar para Ele, sabendo que temos tudo o que precisamos em Cristo para avançarmos numa obediência que Te glorifica e que mostra aos outros o Deus que Tu és, Senhor. Recebam a bênção do nosso Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e por todos os séculos.